Sejam bem-vindos ao nosso canal Português em Foco com a professora Andreia. Eu sou a professora Andreia e vamos à nossa aula de hoje. Bem, gente, a nossa aula de hoje é sobre preposições, contrações e combinações. As preposições são palavras invariáveis, cuja função é ligar e estabelecer relações lógicas entre palavras ou entre duas partes de uma oração. Primeiro vamos entender isso aí. Por que as preposições são invariáveis? Muito bem, elas são invariáveis porque elas não mudam, elas não variam. Elas não se transformam, elas não mudam do singular para o plural ou do masculino para o feminino, diferentemente de outras classes gramaticais, como substantivos, adjetivos, pronomes, numerais, enfim. O próprio verbo que muda do singular para o plural. As preposições não mudam, não variam. E a principal função que elas têm é ligar palavras dentro de uma mesma oração. Aí nós temos alguns exemplos de orações com a presença de preposição. Se eu retirasse essas preposições, obviamente o sentido dessas orações ficaria comprometido. Inês viajou os pais. Eles vão autocarro para a escola. O próprio para, que não está grifado aí, é uma preposição. Os livros estão na pasta. O na, ele não é uma preposição, mas embutido neste na, nós temos a presença de uma preposição. O na verdade, é uma contração e nós vamos ver nos próximos slides qual é a função dessa contração, o que é a contração. Então, vejamos. As preposições, elas são simples, quando constam de um só vocábulo, de uma só palavra. E aí nós temos a lista de preposições que na gramática são chamadas de preposições essenciais. Os meus alunos, no geral, já conhecem as preposições, porque nas turmas a gente já estuda objeto indireto, e dentro do objeto indireto eu tenho a presença da preposição. Na verdade, o objeto indireto é um complemento que é ligado indiretamente ao verbo com a ajuda da preposição. Então, essas são as preposições essenciais. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Só lembrando que esse por não pode ter acento, porque lembrem da aula de acentuação gráfica, por com acento é verbo, por sem acento é preposição. Traz com acento e com S é preposição, traz sem acento com Z é uma flexão do verbo trazer. São detalhes que a gente precisa observar, estar atento para que nós não cometamos nenhuma confusão, nenhum erro, nenhum equívoco. As preposições, a gente pode dizer que são compostas ou simplesmente chamá-las de locuções prepositivas quando constam de um grupo de palavras, quando elas são formadas por um grupo de palavras ao qual se atribui o valor de uma preposição. E aí a gente precisa entender que as locuções prepositivas geralmente terminam com uma daquelas preposições essenciais que a gente acabou de ver, Mas são, em geral, um grupo de palavras, ao qual a gente atribui o valor de uma preposição. Ou seja, é um grupo de palavras que tem a mesma função de uma preposição, que é ligar palavras dentro de uma oração, dentro de uma frase, ou ligar partes de uma mesma oração. E lembrem-se, as locuções prepositivas em geral, elas terminam com uma preposição. E aí estão algumas das locuções prepositivas que a gente está acostumado a ver nos textos, A fim de, abaixo de, acerca de, além de, antes de, ao lado de, a par de, a partir de, apesar de, através de acordo com, de frente de, dentro de, em favor de, em frente de, em lugar de, em redor de,
em vez de, para com, perto de. Veja que todas essas locuções prepositivas que aí estão como exemplo, elas sempre terminam com uma preposição. Encaminhei o requerimento junto à documentação, ou seja, com a documentação. Levantou-se cedo a fim de pegar o voo das 5 horas, quer dizer, para pegar o voo das 5 horas. Essa preposição indica finalidade. A locução prepositiva ela não deve ser confundida com a locução adverbial. Na locução adverbial, nunca há uma preposição no final, e sim no início da locução. Então, a locução prepositiva ela termina com uma preposição, ao contrário da locução adverbial, que começa com uma preposição. E aí a gente tem alguns exemplos, né? Viam de perto o fenômeno da pororoca. Esse de perto começa com a preposição de, essa locução começa com a preposição de e é uma locução adverbial. O fato ocorreu perto de sua casa. Esse perto de, veja que eu estou usando as mesmas palavras, são locuções, mas são locuções diferentes. Perto de, a preposição está no final. Então, esse perto de não é mais uma locução adverbial, e sim uma locução prepositiva. Então, lembre-se, locução adverbial começa com a preposição. A locução prepositiva termina com a preposição. A locução prepositiva, ao invés de, é empregada com o sentido de ao contrário de. Então, vejam aí, ao invés de perdoá-lo, culpou pela derrota. Quer dizer, ao contrário de perdoá-lo, culpou pela derrota. A locução em vez de significa no lugar de, exprimindo uma troca ou substituição. Mas pode ter também o sentido de ao invés de, ou seja, ao contrário de. Então, indica substituição e tem o sentido de ao contrário de. Aí temos alguns exemplos. Em vez de viajar, ficou trabalhando. Quer dizer, em lugar de viajar, ficou trabalhando. Em vez de rir, chorou. Ao contrário de rir, chorou. Então, você tanto pode, essa em vez de, pode ter o sentido de em lugar de, que é uma substituição, ou ao contrário de. Em ambos os casos, ela é uma locução prepositiva. As preposições a, de, em, por podem aparecer contraídas com alguns determinantes ou pronomes. Exemplo, ontem fui à praia. Esse a, que tem uma crase, por sinal, tem o sinal grave. Esse sinalzinho que parece um acento agudo, né, que fica para o lado contrário do acento agudo, ele se chama acento grave. E ele serve para indicar um fenômeno que a gente chama de crase, que é quando o artigo definido a se junta à preposição a. Agora, essa história de entender a crase, saber quando e como ela se aplica, aí fica para um próximo vídeo que não será esse. Agora, o que vocês têm que entender é que quando você observar o a com esse acento grave, ali nós temos a união da preposição a com o artigo definido a. E aí, a gente, aproveitando essa vibe aí, essa onda de explicar o que é a crase, o que é a união da preposição a com o artigo a gente chega a falar da contração e da combinação. Então, há casos em que a preposição ela se une com outras palavras e aí ela vai dar origem a uma combinação ou ao que a gente chama de contração. Aí nós temos alguns exemplos. Os gatos da vizinha se espreguiçavam ao sol. Veja que o da é uma contração. Eu vou já dizer por quê. O ao é uma combinação. E aí nós também vamos saber por quê. Vejam agora. A combinação ocorre quando a preposição se liga a outra palavra sem sofrer redução. Então, gente, o que a gente tem que ficar ligados aí é se há redução ou não na hora que a gente vai casar, né, a preposição com outras palavras. No caso do ao, eu tenho uma combinação porque o a preposição se juntou com o artigo o e não houve redução. Eles simplesmente se uniram. Aos, eu tenho a união do a preposição com o artigo os. Aonde eu tenho a união da preposição a com o advérbio onde. Então, em nenhum desses casos houve redução. Eles apenas se juntaram, se somaram, se uniram.
é diferente da contração que eu vou mostrar daqui a pouco. Aí nós temos mais exemplos do emprego de combinações. Gatos se espreguiçavam ao sol. Ao, combinação da preposição a com o artigo o. O crédito oferecido aos empreiteiros não foi suficiente para a realização da obra. Mais uma vez, a união da preposição a com o artigo definido os, sem haver nenhuma redução. Por isso a gente chama de combinação. O motorista foi aonde eu determinei. A união da preposição a com o advérbio onde. Mais uma vez, não há redução, portanto, isso é o que a gente chama de combinação. Agora, quando é que eu tenho a contração? Quando há redução. Quando eu somo a preposição com outra palavra, mas nessa união há uma redução, né? Ou uma mudança. A mudança, a redução na hora dessa união. Por exemplo, dó. Eu tenho a união da preposição de com o artigo a. Veja que nessa união de de mais o S perdeu. Na é a união da preposição em com o artigo a. Então, houve uma mudança do EM para o N. Pelo é a união da preposição per, que é uma preposição que vem do latim, né? Que significa por, mas que não é mais usado. Hoje em dia a gente só usa para fazer a contração da preposição per com os artigos o, a, os e as, e assim a gente forma pelo, pela, pelos ou pelas, dependendo do artigo que a gente some a esse per. Desse, que é a união de da preposição de e do pronome demonstrativo esse, desta, preposição de mais o pronome demonstrativo esta. E aí, gente, eu posso fazer inúmeras variações, porque, por exemplo, desse, né, foi a união de de mais esse, mas eu podia formar desses, né, dessas, de mais esta, é a união da preposição de com o pronome demonstrativo esta, mas eu poderia formar destas, deste, destes, né, com T. Daquela é a união da preposição em com o pronome demonstrativo aquele, mas eu também poderia formar naqueles, naquela, naquelas, né, que são as variações de feminino e de plural do pronome. A colheita do café começará em breve. Esse do é a união de de mais o. Nas férias faremos uma viagem pela Amazônia. Nós temos aí nas, que é a união da preposição em com o artigo as, como também a gente tem pela, que é a união da preposição per com o artigo a. Mais uma vez, por que é contração? Porque há mudança ou há redução na hora dessa união. Aí nós temos a preposição per, e essa é apenas uma observação que eu já fiz anteriormente, que a preposição per vem do latim, equivalia a por, né? E hoje só é usada na contração com os artigos ou pronomes a, o, as e os, que é justamente para resultar nas expressões pela, pelo, pelas e pelos. O a mais a gente já viu, que é a união da preposição com o artigo, que a gente forma o que a gente chama de acraseado, né? Que é o a com o acento grave. Aí, mais um exemplo, né, dessa crase. Sua dedicação à empresa foi reconhecida por todos. Um dia voltarão àquela encantadora ilha. E aí, alguns exemplos também de contrações, né, do a com o a, que dá o a craseado. A combinação a mais o, que a gente forma ao. Aí é combinação, gente, não é contração, porque não houve redução. A mais aquele, que formou aquele, né, craseado. E aí é contração mesmo, porque veja que dos dois as, um se perdeu. De mais o, dó. De mais um, dum. Esses são contrações. Todos eles onde há mudança ou redução, né, a gente tem a contração. Quando não há mudança nem redução, a gente tem combinação. E por hoje é só. Bem, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se você gostou, você vai curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho e até o próximo vídeo.